Boa noite a todos. Eu começo com uma oração pedindo que Jesus me inspire, que guie minhas palavras, que os espíritos superiores nos ajudem nesta noite e que possam nos abençoar e nos dê paz. Eu vou iniciar contando como foi a escolha do tema. Eu gosto sempre de, quando me pedem para poder fazer o tema, eu gosto de estar pensando naquilo que eu estou precisando estudar. Porque quem mais aprende não é quem ouve, é quem faz o estudo. Aí eu penso na situação que estou, ou em alguma coisa que eu preciso estar aprendendo e escolho o tema. Aí quando o Divino me falou sobre fazer o estudo, eu falei com ele, eu vou pensar sobre o tema. Ele, não, faz o seguinte, abre o livro do Evangelho e vê o que vai cair. Aí foi, não julgueis a fim de que não sejais julgado. Eu falei, vou fazer sobre isso ou algo que pareça que está dentro disso. E analisando a situação, eu acho que foi assim uma escolha vinda de Deus mesmo, né? Ao abrir aquele evangelho, acho que fui guiada ali para poder estar fazendo principalmente pelo momento que a gente está passando. A gente tem convivido muito com pessoas que estão ficando às vezes amargas, com medo, e isso está às vezes nos levando a um caminho que não deveríamos seguir. Então, diante do tema, não julgueis a fim de que não sejais julgados, procurei na Bíblia uma passagem que é de São Mateus, no capítulo 7, os versículos de 1 ao 5. Eu quero ler um pedacinho para a gente poder entrar. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes, serais julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí eu fiquei analisando sobre essa passagem de 7 de São Mateus, querendo entender o que Jesus quis passar para nós, porque Jesus veio e com metáforas ele nos chamava atenção, ele nos julgava de um modo a chamar a nossa atenção para nós mesmos, para a nossa melhoria, o que deveríamos fazer ou o que não. E analisando sobre isso, ele disse que é hipócrita, né? A pessoa que analisa o outro e não analisa a si mesmo. Porque nós estamos querendo julgar o outro, querer observar o outro, criticar, mas não olhamos para nós mesmos. E então ele disse que nós somos hipócritas, porque nós devemos olhar para nós. E para nós
olharmos para dentro de nós temos que sair um pouco da ilha onde nós estamos para enxergar totalmente aquilo. Isso se dá com a meditação ou oração, porque você orando, ao tempo que você está falando com Deus, está falando com Jesus ou com seu mentor, você está ali buscando, falando de si, e aquilo te traz respostas, te traz para o seu interior. Ao você conseguir meditar, os pensamentos sempre vêm, mas você tentar ali, não deixar aquele pensamento tomar conta do seu momento ali, você tentar meditar, olhando para dentro de si, analisando a sua respiração, aqueles pensamentos que estão vindo, aquelas intuições, são chamados essas intuições, elas são um chamado para vocês mesmos, para você estar vendo, para nós estar vendo dentro de nós. E no Livro dos Espíritas, na questão 390, eu achei ali uma passagem que fala sobre a antipatia, aquela pessoa que às vezes fala do outro, é porque às vezes ela tem uma certa antipatia com aquela que ela está falando. Então aqui fala assim um pedaço, uma antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? É a pergunta do Livro dos Espíritas 390. E o que me chamou a atenção foi um pedaço da resposta que diz que a antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar. E isso envolve o respeito, porque quando você pensa diferente de mim, não quer dizer que eu estou certa de pensar de uma forma e você pensar de outra forma. Não quer dizer que eu tenho mais sabedoria ou que eu posso julgar. Nós temos saberes diferentes. Então, a antipatia nasce quando eu penso A, você pensa B e eu não concordo de você pensar B. Eu não concordo da maneira que você pensa. Eu quero fazer você acreditar no meu pensamento, porque eu acho que aquilo é o correto. E no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, nos diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então nós temos essa liberdade de pensarmos o que quiser, mas nós devemos analisar, porque em nome da liberdade de expressão, nós achamos que podemos tudo. Nós achamos que nós podemos machucar o outro com a nossa maneira de falar. Nós não percebemos que as palavras ferem, que as palavras machucam, que as palavras às vezes reduz a pessoa a quem eu estou falando. Eu estou diminuindo uma pessoa ao falar dela. Estou me achando superior a isso, quando eu estou diminuindo uma pessoa. Isso envolve, às vezes, um prejuízo na vida da pessoa. Então, eu acabo que causo mal para a pessoa de quem eu estou falando. Porque se eu estou falando dela, eu estou julgando, estou falando, dando a minha opinião, a que eu acho que é sensata, a que eu acho que é certo, o meu pensamento eu julgo ela. Às vezes a maneira como eu estou falando dela, eu uso uma pessoa para mim estar falando de uma terceira pessoa. Então aquilo
causa um contato. Eu com essa minha segunda pessoa, eu estou criando ali uma aliança para mim poder falar da terceira pessoa. E ali eu sinto a liberdade de estar falando, criticando, analisando e achando a pessoa errada no que ela está dizendo, no que ela está fazendo, achando que ela está comportando de uma maneira que não deveria comportar. E com isso nós estamos sempre sentindo superiores, estamos sempre sentindo que somos certos. Eu sou certo, eu estou analisando dessa forma, eu sou certo. A terceira pessoa é errada. E nós devíamos, como nós estamos em progresso evolutivo, nós devíamos pensar muito em não falar da pessoa e não fofocar, porque a fofoca é primitiva, né? A fofoca, nós já temos que deixar ela, já é obsoleto. Então nós temos que deixar ela para trás e aprender a julgar menos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no versículo 13, diz que a censura lançada sobre a conduta de outro pode ter dois motivos: reprimir o mal, que isso talvez causa o bem. Se eu ver que uma pessoa às vezes está agindo de uma maneira não correta, eu chegar a ela tentando esclarecer com amor ou entendê-la, talvez eu esteja ajudando. Mas reprimir, desacreditar a pessoa, cujo ato se critica, né? Porque nós temos o ato de criticar. A gente às vezes não quer, às vezes ajudar, a gente às vezes quer mais criticar e falar mal. Então aqui no capítulo 13, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui fala: reprimir o mal, ou a pessoa cujo ato se critica, não tem jamais desculpa, porque é maledicência e maldade. Então nós estamos sendo maldosos ao falar. E o que nós estamos aprendendo sempre com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento de Allan Kardec, com todos os esclarecimentos e palestras e livros que buscamos, não é progredir? E não devemos nós ajudar o nosso irmão também a progredir? Não ensina Jesus a nós a amar o nosso irmão como a nós mesmos? Então entra a empatia. E empatia não é achar que você está falando daquela pessoa, ou que se você acha que ela devia seguir aquele jeito, que ela está errada, que se ela fizesse ou tomasse tal caminho, que ela sairia do sofrimento. Você não está olhando ela com um olhar de empatia. Você tem que ver o que passa dentro dela, o que faz ela procurar ter aquele comportamento. O que faz aquela pessoa ter aquele sofrimento ou tomar aquele caminho? É se colocar no lugar dela mesmo, sabe? É procurar ver com os olhos dela, saber o que se passa. Porque às vezes a gente não sabe o que tem aquela pessoa, o que se passa na vida da pessoa, e aí fica fácil de julgar. Quando Jesus nos diz que somos hipócritas,
ao julgar as pessoas e não olhar para nós? Jesus quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que pronuncia. Então, se eu estou pronunciando ou criticando a outrem, eu tenho moral para poder estar falando? Porque se nós formos analisar, tem um ditado que diz, só quero ler certo aqui, sobre Paulo, gente, me ajuda sobre Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. O que isso quer dizer? Porque quando a pessoa está falando de outra, ela está falando aquilo que ela mesma tenta esconder dela mesma, né? Eu quis até chamar a atenção escrevendo: ao falar mal de alguém, estou expondo as minhas dores. Porque a gente começa a falar mal. Aí quando a gente faz um estudo desse e a gente começa a perceber que ao falar mal de alguém, eu estou falando de mim mesmo, você começa a puxar sua língua para trás. Fala, eita, eu estou me entregando. Eu estou passando o recibo do que eu estou passando. Eu estou passando aquele recibo de que eu sou desse jeito, eu sou dessa forma. E nós temos, assim, uma facilidade de julgar tão grande. Eu gosto muito de ouvir Rosana Alves. Ela é uma neurocientista e ela tem várias palestras no YouTube. Seria muito bom a pesquisa e o estudo, assim, ouvir ela de vez em quando. E ouvindo ela uma vez, ela me disse, ela na palestra dela, ela disse assim que uma vez ela combinou com o marido dela que iria chegar tarde, mas que ele poderia ir para a igreja e que ele que fosse sair primeiro, ele sairia de casa, trancasse a porta e deixasse a chave no lugar combinado, para quando ela chegar, ela se arrumar rapidinho e encontrar com ele na igreja. E assim, ela foi ao compromisso dela e ao retornar, quando ela se depara na casa dela, a casa dela está trancada. Aí ela, pois eu não falei com meu marido, eu tinha falado para ele deixar a chave no combinado, a chave não está aqui, a porta está trancada, como que eu vou fazer? Aí então ela sentou-se na frente da casa dela e ficou pensando, eu vou esperar, quando dá 8 horas, 5 para 8, ele vai perceber a minha ausência na igreja e vai vir aqui, vai lembrar e vai vir abrir a casa para mim. Isso deu 8 horas, deu 8h30. E ela foi ficando nervosa naquilo. Quando deu 9 horas, ela se descabelou mesmo, para poder fazer aquele drama mesmo, para quando o marido dela chegasse e ela falar, a gente combinou de deixar a chave no lugar, por que você não deixou? Eu estou aqui de fora, estou esperando e você não deixou a chave. Então, quando apontou o carro e o marido dela desceu do carro, ela já se levantou, já preparada para poder falar com ele, e ele é que perguntou para ela, uai, Rosana, o que você está fazendo aí? Diz ela que foi na lua e voltou. Como assim? Você não deixou a chave no combinado? Como eu poderia estar indo para a igreja? Aí ele disse, Rosana, quem saiu de casa por último hoje foi você. Você deixou a chave, você saiu e trancou a casa. Quando eu cheguei, a casa estava trancada. Eu fui sem tomar banho para o culto. E ela pegou e falou, meu Deus, eu não acredito nisso. E eu estou sentada aqui esse tempo todo, com raiva, meditando, odiando meu marido, porque ele me trancou em casa, achando que ele tinha me trancado em casa.
E nisso ela falou assim, eu vou olhar aqui dentro da bolsa. Quando ela olhou dentro da bolsa, ela tá assim, Jesus, não deixa eu encontrar essa chave aqui. Não deixe que eu esteja errada. Não é possível que eu esteja. E ali estava a chave dela, na bolsa dela. Então ela ficou um tempo na porta da casa dela, julgando o marido dela, com raiva dele, ali alimentando várias palavras, né, para poder, quando ele chegar, ela desabafar e falar tudo com ele. E no final das contas, a chave estava com ela. Então, às vezes, nós somos muito precipitados para poder estar falando, julgando. Eu tenho que ter? Nós também temos que aprender, que aqui eu estou falando de nós julgar, nós criticar. Nós temos muita habilidade para julgar, examinar e desfavoravelmente o outro. Mas e quando nós é que somos julgados, o que nós devemos fazer? Se nós estamos tentando nos progredir, nós vamos receber aquela crítica com pedras na mão para poder responder à altura. Nós vamos ficar sentidos, doentes, deixar aquilo nos adoecer, nos atacar. Então, eu pesquisando sobre isso, quando nós é criticado, porque dói quando uma pessoa aponta o dedo para você, né? Esquece que tem 3, 4 apontados para ela, esquece isso e aquilo, ela solta palavras que te ferem lá no íntimo. E aí eu pensei, falei, como nós devemos lidar com isso? Então eu ouvi uma historinha que fala sobre um samurai, que uma pessoa chegou ofendendo ele de toda maneira, falando palavras bem desagradáveis a ele, e ele ficou ali só observando e não respondia àquela pessoa. Então um dos seus discípulos chegou ao samurai e disse, por que você, sendo um samurai, poderia com uma espada ir ao encontro dele e, mesmo que perdesse a luta, mas honrasse a nós que estávamos aqui ouvindo? Por que você deixou que eles vos humilhassem? Então o samurai sabiamente respondeu, se você está dando um presente para alguém, quando a pessoa quer entregar o presente para alguém, a pessoa recusa, este alguém recusa o presente, de quem vem a ser o presente? Da pessoa que está doando. Então é a mesma coisa, ele quis me ofender, me julgar, então eu tive, como esse presente, eu não recebi. Então ficou para quem? Para ele. É muita sabedoria, muita paz, para poder saber lidar dessa forma, porque às vezes a gente se irrita, né? E a gente, sabendo que tem que buscar a ser como esse samurai, a gente se liberta também das ofensas, das palavras. Devemos mais praticar, conhecer a pessoa, do que ir por vozes que às vezes falam para você de uma pessoa, ou que fala de você. Você sabe o que você é, você sabe o que você passa, você sabe a força que tem. Então não devemos dar ouvido de maneira nenhuma para uma pessoa que vem às vezes derrubar em cima de você aquilo que ela está dentro dela. Devemos ter um entendimento, buscar entendimento, buscar sabedoria dos céus, para a gente poder
tá analisando o que chega pra gente, tá analisando, tá se pondo no lugar das pessoas. Hoje eu tive uma experiência com uma pessoa que estava com coronavírus. Ela se recuperou e ela ficou com a glicose dela descontrolada. Ela ficou uns dias internada e depois, quando ela saiu, ela ficou com essa glicose descontrolada, e eu percebi que não foi só a glicose que está descontrolada. A mente dela também ficou muito abalada. Ela ficou muito sensível. E ao conversar com ela falou: mas as pessoas falam para mim que essa doença tem que ir embora logo, sabe? Esse vírus tem que acabar logo, porque eles falam para mim que esse vírus é Deus querendo chamar a atenção nossa, querendo castigar a gente. Então ela começou a chorar e falou: o que eu faço de tanto pecado? O que eu peco tanto para me merecer esse vírus? Falei: você tem tanto merecimento que você está viva. Você tem tanto merecimento que não aconteceu nada com você, nem com a sua família, né? Então nós devemos olhar sempre pelo lado positivo. E as pessoas às vezes passam por um momento tão grande, e às vezes nós não analisamos as palavras que às vezes a gente pensa tá acalentando aquela alma, acolhendo ela, querendo pacificar, né? E às vezes escolhemos uma palavra má, igual a pessoa disse para ela, né? Que Deus está castigando o mundo, está castigando as pessoas pela maldade, e não é isso, né? Nós sabemos que não é isso. Esse vírus não está escolhendo quem é mal, quem faz maldade. Não é assim. Eu agradeço a espiritualidade maior por ter me dado a oportunidade de estar estudando sobre esse tema. Eu gostaria de ir além, para falar a verdade. Eu queria estudar mais, eu queria entrar mais na parte da empatia, sabe? Não só da simpatia, mas da empatia mesmo. Mas o tempo não nos chama, e eu preciso estar estudando muito e muito para me poder estar aprendendo tudo o que hoje eu pude estar aqui falando. Eu acho que o primeiro ouvido que está mais perto de mim é o meu. Eu acho que é eu mesmo que tenho que estar aprendendo sobre isso. A música que iremos cantar agora, vamos analisar a letra dela, porque ela nos chama. Deus abençoe. Aceita.
esse maravilhoso estudo que trouxe para nós. Que Deus lhe dê muita força, coragem, perseverança, para que ela possa trazer mais palavras edificantes como essas, para o nosso enriquecimento espiritual. Mestre Jesus, gostaríamos de agradecer imensamente por essa oportunidade que estamos tendo. Que cada um possa levar o seu pensamento neste momento e pedir a Jesus, pedir a nosso Deus Pai, que atenda, Senhor, o nosso pedido. Que possamos receber o passe espiritual. Que possamos estar aptos, Senhor, a ouvir os nossos mentores espirituais que estão ao nosso lado, sempre presente, querendo nos ajudar. Que possamos deixar de sentir sentimentos por coisas passadas, aqueles sentimentos ruins, de baixa vibração, que nos coloca cada dia mais inferiores. Ó Mestre Jesus, ajuda-nos a cada dia mais nos livrarmos destes sentimentos ruins, para que as enfermidades físicas sejam diminuídas no nosso organismo, para que possamos ser grandes espiritualmente, sempre seguindo o caminho de Jesus, amando, perdoando, fazendo caridade. Permita, Senhor, que possamos ouvir mais notícias boas, porque as notícias ruins que tem nas redes sociais, na televisão, graças a Deus, elas são pequenas, porque as notícias boas às vezes ficam ocultas. Sempre tem alguém, Senhor, tentando ajudar o próximo. Sempre tem alguém querendo fazer uma coisa boa. Permita-nos, Senhor, que possamos absorver mais este lado do ser humano do que as coisas ruins. E permita, Senhor, que cada dia mais o nosso planeta receba os fluidos benéficos, as vibrações boas, para que possamos cada dia mais nos melhorar, para que possamos cada dia mais ter bons sentimentos para com o nosso irmão. Abençoa, Senhor, todos aqueles afetados por este momento que estamos passando. Estejam eles onde estiverem, no plano espiritual, desencarnado, ou aqui na Terra, em casa, hospitais, escolas. Estejam eles onde estiverem, Senhor. Abençoa-nos. Agradecemos aos bons espíritos e aos nossos irmãos que aqui vieram estudar conosco, pela sua presença. E que Deus, com sua infinita bondade, esteja sempre ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Que assim seja, e muita paz a todos.